Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Pezinho da Conversa no Instagram, beleza? Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu. É o seguinte, pessoal, a gente tá aqui encerrando as atividades hoje do Congresso Online de Ciências Criminais. Graças a Deus terminou tudo na paz, mas eu tô vendo que tem muita mensagem no direct, muita gente me fazendo o mesmo questionamento, então eu não podia deixar para terminar o dia sem dar essa explicação para a galera que está pedindo. Explicação em que sentido? Tem muita gente me pedindo para traduzir o que foi a decisão do STF de hoje acerca do HC intentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal, o que é que o STF decidiu? Eu abri agora aqui o direct do Instagram, eu acho que tinha mais de 100 mensagens nesse sentido, assim, sem exagero que eu não contei, mas tinha dezenas de mensagens nesse sentido. Então vamos prestar atenção aí, para a galera que está com dúvida, para a galera que assistiu no jornal e não entendeu, vamos tentar entender o que foi que aconteceu. Foi intentado um HC que foi pautado há 2 dias atrás pela presidente, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, e esse HC tinha por objetivo impedir a execução da pena no caso específico da condenação pelo TRF4, a confirmação da condenação, na verdade, pelo TRF do ex-presidente Lula. O objetivo era tentar impedir a execução da pena após a apreciação dos embargos de declaração. Quando a ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, pautou o HC, ela deixou claro que o julgamento desse HC não teria repercussão geral. Olha a negativa das minhas palavras. A excelentíssima senhora presidente do STF deixou claro que a apreciação desse HC na pauta de hoje não teria repercussão geral. Para quem ainda não está ligado o que significa isso, significa dizer que a decisão não se aplicaria às demais situações, ainda que análogas. Seria uma decisão especificamente em relação ao intento desse habeas corpus e em relação a esse paciente intentante, ou seja, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que quando começou a pauta do julgamento, foi arguída uma questão preliminar que precisava ser decidida pelos ministros. Que questão preliminar era essa? É se seria possível ou não o intento desse habeas corpus. Se a matéria fática já havia sido analisada pelo TRF4 e houve uma apreciação anterior no STJ, se seria cabível ou não pelo conhecimento do HC, ou em bom português, se deveria ser aceito aquele HC, aquela ação autônoma, aquela garantia constitucional, ou se o HC não deveria sequer ser apreciado pelo pleno da Excelsa Corte. Quando isso foi colocado em debate, como foi arguído em sede de preliminar, foi desmembrada a análise. Primeiro os ministros votaram pelo conhecimento ou não do HC, ou seja, primeiro os ministros votaram se esse HC deveria ser recebido e julgado quanto a seu mérito ou não. Por quê? Porque dependendo daquilo que fosse decidido, o julgamento do mérito poderia ficar prejudicado. Se o STF entendesse pelo não recebimento do HC, não caberia sequer análise de mérito. E aí começaram os debates entre os ministros do STF. E o resultado foi pelo recebimento, tá? O resultado, a maioria dos ministros decidiram pelo recebimento do HC. Mas perceba, como foi arguída uma questão preliminar, não se adentrou no mérito. Preliminarmente, o pessoal que faz segunda fase conosco, escuta muito eu falar isso. Você primeiro argue as preliminares para depois tratar do mérito. Você primeiro mostra os eventuais defeitos que podem existir para depois tratar do mérito. Foi exatamente o que o STF fez. Como ele tinha uma preliminar, ele observou inicialmente a preliminar antes de entrar no mérito. E a discussão da preliminar era ou não para ser julgado aquele HC? Em bom português, aquele HC era cabível ou não? Porque se não fosse cabível, o STF ia dizer, a bronca não é com a gente. Deixa a decisão como está no STJ. E, insisto, os ministros conheceram o HC. Os ministros, na sua maioria, decidiram que o HC deveria sim ser analisado. O problema é que depois disso, aí deveria se entrar para o mérito. Só que não deu mais tempo na audiência de hoje.
A excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia decidiu que agora que os ministros querem julgar o mérito, não dava mais tempo para a pauta de hoje. E vocês sabem que as sessões do STF não se destinam exclusivamente à matéria criminal. Então ficou o julgamento do mérito para a próxima semana. A análise do mérito, na verdade, acho que foi para o dia 4, se eu não me engano, eu tenho que verificar, mas ficou para pauta posterior de julgamento o conhecimento do mérito, a análise do mérito. Aí, o que é que a defesa do excelentíssimo senhor presidente fez? Os advogados de defesa pediram a expedição de medida liminar para impedir a execução da pena, mesmo que o TRF4 se manifeste em relação aos embargos de declaração. Em bom português, foi expedida uma ordem judicial de natureza liminar, indicando que, ainda que os juízes, os desembargadores do TRF4 analisem os embargos de declaração e entendam pela confirmação da sentença condenatória, entendam que não há nada a ser reformado na sentença condenatória, não poderá o réu, ou no caso o paciente do HC, não poderá este ser preso. E nesse momento está sobrestado a possibilidade de aplicação da prisão, ainda que o TRF4 declare a sentença mediante manifestação dos embargos de declaração. Ou, em bom português, se o TRF4 disse, olha, não há o que mexer na sentença, os embargos de declaração serão respondidos negativamente, a sentença é essa, está confirmada a condenação do réu. Hoje, o paciente do HC que foi julgado quanto ao seu cabimento no STF não pode ser preso. Não caberá ao ex-presidente Lula, conforme a medida expedida ao final da audiência de hoje no STF, não caberá a possibilidade de execução da pena. Por quê? Porque entendeu o tribunal de sobrestar a questão até que seja colocado em pauta o julgamento do mérito. O HC vai ser analisado. Foi isso que os ministros decidiram hoje. De novo, o HC vai ser analisado. Agora caberá analisar o mérito do HC, onde vai se discutir se nesse caso específico, já que não tem repercussão geral, deverá ou não a pena ser cumprida com base no entendimento, na esteira de que o STF já vinha tendo, ou se nesse caso específico o tribunal mudará o seu posicionamento. Porém, insisto, mediante pleito da defesa, já que é necessário uma provocação, a defesa pediu e foi expedida a ordem de natureza liminar para que, independentemente de qual seja a manifestação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quanto aos embargos de declaração, seja, como se espera, uma declaração confirmatória da sentença de segunda instância, não se poderá aplicar a execução de pena ao paciente do HC que foi conhecido hoje pelo STF, ok? Então, basicamente, pessoal, essa é a tradução. Eu vi muita gente discutindo, falando, é que mandaram soltar. Não, veja, o que houve foi uma análise técnica, não se analisou mérito. Os ministros se ativeram a questões de ordem técnica, como foi arguído uma preliminar, e não há ilegalidade nenhuma na arguição de preliminar. Eu não estou aqui defendendo ou acusando ninguém, eu estou fazendo uma análise didática apenas como professor, no exercício da minha liberdade de cátedra que me é assegurado pela Constituição de 88. Estou fazendo uma análise processual penal, que é uma das matérias que eu leciono. Para a galera que não me acompanha aqui, eu sou professor de penal e processo penal. Não me cabe discutir política, não me cabe discutir nada. Me cabe fazer análises técnicas daquilo que eu ensino todo dia aqui no JUS 21. E tecnicamente, abriu-se uma preliminar, a preliminar obrigava o pleno a fazer a análise antecipada, o pleno analisou a preliminar conhecendo do HC, ou seja, dizendo que o HC podia ser intentado e que deve ser julgado. Só que não deu mais tempo julgar o mérito. O mérito ficou para a pauta posterior, ficou sobrestado. A defesa pediu, então, que até o julgamento do mérito desse HC pelo STF, o paciente do HC,
ou seja, o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fosse preso, independentemente do que dissesse o TRF da 4ª Região sobre os embargos de declaração que eles têm que julgar. Então, mesmo que amanhã, não estou dizendo que vai ser amanhã, mesmo que amanhã, hipoteticamente, o TRF diga que o embargo de declaração não tem o que mudar na sentença, enfim, não é possível a prisão do paciente do HC, que foi apreciado hoje. Tranquilo? Então, respondido aí a galera que me perguntou, cadê? Bom, o povo que me perguntou está respondido, eu não consigo tirar todas as dúvidas lá no direct, você que manda direct para mim eu não vejo, não leve a mal, não fique com raiva de mim, tá bom? Mas é porque não dá para ler tudo, é muita coisa, eu não me manifestei antes, porque estava tendo aqui o congresso do JUS 21, então terminamos agora, eu estava obviamente focado no congresso, agora eu vim aqui, eu não podia deixar de atender vocês, tranquilo? Deixa eu ver rapidamente quem está aqui no pezinho da conversa, tem o Tiago Santos, a Érica, a Eliana, a Priscila, tá por aqui, a Edith, valeu Edith, a Elisama, a galera por aqui no pezinho da conversa, Gustavo Batalha, todo mundo e a mulher do seu Raimundo. Essa é a ideia, essa é o que a gente queria passar para vocês. Queria agradecer demais a todo mundo que nos acompanha nas redes sociais. É muito honroso para mim gozar da confiança de vocês. Eu vi gente dizendo, PLGG, eu estou esperando só sua manifestação. Então eu fico muito feliz com essa confiança que vocês depositam em mim e espero sempre honrá-la. Tranquilo? Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.